Como narcisista, oculto usa o vitimismo para prender a vítima, até mesmo eternamente, independente se está junto ou se já saiu. Para quem não me conhece, está chegando agora, meu nome é Naja Lou e vamos falar exatamente sobre o vitimismo, porque o narcisista oculto, gente, a maioria deles tem a parte do vitimismo. Gosta de se vitimizar, se colocar, como a gente sempre fala, todo narcisista culpa o mundo e as pessoas pelas suas atitudes, pelo que é, pelo que virou, independente, tá? E quem já tá aqui? Quem permanece aqui, quem volta sempre, muito obrigada. E eu espero também que, você puxa aí coisas que você ouviu lá atrás, que se de repente você ainda estiver se culpando, se açoitando, vamos se libertar disso aqui, porque isso é muito comum narcisista fazer com a sua vítima. E quando o narcisista demonstra esse vitimismo, ele vai demonstrar diretamente? Algumas vezes, sim. Mas eles usam muito de ataques verbais. Só que sutil, como uma conversa, quando você, de repente, estava ali fazendo alguma coisa, ou falou alguma coisa, ou cutucou algum assunto, o narcisista vai se aproveitar desse momento para se vitimizar. Mas vai ser o coitado com o grande. Por que disso? Pela forma que ele vai agir, né, gente? Eu falo ele, mas é ele ou ela, só da pitch que se eu ficar assim, ou narcisista, narcisista, o vídeo acaba ficando até embolado, né? Então eu vou usar o termo ele, ok? Mas é a pessoa narcisista, no caso. Então, quando o narcisista começa a demonstrar esse vitimismo, a se colocar mais nessa posição, é mais quando a vítima já não é mais tão vítima. É quando a vítima já se prioriza mais, até mesmo se tornando independente financeiramente, se colocando também como alguém importante, alguém que tem suas questões, que se posiciona. Quando o narcisista percebe que está perdendo essa vítima, perdendo o suprimento. Então, o que eles fazem? Normalmente as falas mais comuns de narcisista. Eles podem usar da desvalorização da vítima. É desvalorizando o trabalho dela, é desvalorizando tudo que ela faz, mesmo que ela não trabalhe, como se ela não fosse ninguém. Como se o trabalho dela não fosse importante, a função não importa. E se você chegou a algum lugar, se você se formou, se você tem aí um cargo, não importa, né, gente? O narcisista sempre vai se colocar como só chegou a algum lugar porque eu fiz. Agora que você tá aí, agora me trata assim. E tudo isso é para que a vítima se encolha, se diminua, se sinta mal por ter crescido, por ter ganho até maturidade na vida. E quais são as falas mais comuns de narcisista? Além dessas aqui que eu falei. É o dizer que você é uma pessoa ingrata. É o dizer que você só pensa em você. Que você lá atrás não era assim. Que ele sempre foi a mesma pessoa e transparente. Que você agora, de manhã tá de um jeito, de tarde tá de outro. Vive mudando de humor. Que ninguém gosta de você. Que nem seus filhos aguentam mais, não te suportam. Que você só conseguiu alguma coisa e só porque hoje tá aí, se arruma melhor e tem aí seus amigos, ficou mais popular, né? De repente, né? Que agora você tá uma pessoa mais esclarecida. Agora se acha o máximo, colocando você como uma pessoa arrogante. E tudo isso são acusações, gente. Aqui são alguns que eu falei, mas existem vários outros. Quem lembrar aí, deixa aqui no comentário também. E se não fizer parte do canal ainda, já aproveita e se inscreve aqui, hein, minha gente? Vamos ajudar o canal e outras pessoas também. Porque tem muita gente que ainda tá presa nisso. E como eu disse também, independente que se você é vítima, você tá passando por isso. Ou vai passar em algum momento. E quem já saiu também acaba, se tem algum contato com um narcisista, vai ouvir essas coisas. Porque o narcisista não quer que você seja livre, que você compreenda. Então ele se coloca numa posição de coitado, de o diminuído,
mas na verdade ele quer que você se diminua para caber, que você se rebaixe, que você se sinta mal por você querer estudar, aprender mais. E o narcisista também usa muito, gente, para diminuir a vítima e no vitimismo, usando de religião. Se você costuma ir na religião, na igreja, ou não sei, tem uma forma de vestir, aí fora disso você usa roupas normais, usa um shorts, um decote, uma roupa mais descontraída, o homem muitas vezes gosta de ficar sem camisa, o narcisista vai usar disso para te atacar, para te julgar, para te condenar. Como se uma pessoa que vai para a igreja ou que tem que andar como uma múmia, né, no dia a dia também. E claro que nós nos vestimos de acordo com o lugar que nós vamos. Então, nem sempre a pessoa vai na igreja com decote, com mini saia, com short. Não que isso não possa, né? Dependendo da igreja, você vai como você quiser. Mas para o narcisista, a sua forma, se você costuma ir na igreja uma roupa mais formal e fora você usa roupa informal, até isso vai se tornar algo para o narcisista atacar você. Como se Deus estivesse te acusando, te condenando pela sua roupa. E não pelo que você pratica no dia a dia. E não pelo o que você está buscando. Então tome muito cuidado com isso. E o vitimismo do narcisista, ele é eterno, gente. Ele gosta o quê? De se sentir superior. Então, quando ele se coloca na fase, eu fiz, eu aconteci, porque se fosse eu, se não fosse eu, se não fosse eu, ou você faz comigo, é o quê? Ele tá o quê? Mostrando que ele é egoísta. Ele está mostrando quem ele é, porque todo narcisista só existe o eu, o você não existe. Quando você passa a existir, isso incomoda narcisista. Então ele precisa arrumar uma forma de te colocar abaixo dele e te aprisionar sua mente. E claro, nessas acusações, dependendo, o que a vítima vai tentar fazer? Porque vai ficar até com dó, né? Vai ficar com dó desse ser que, nossa senhora, ele pode até falar porque eu sofri muito, porque eu passei por isso, porque eu passei por aquilo, porque eu sempre fui rejeitado. Ninguém fica comigo, as pessoas só me usam, sendo que é o inverso. A vítima acaba ficando com pena, até com pena, de estar respirando, né, gente? E o narcisista se aproveita disso, que é onde a vítima vai começar o quê? A tentar se justificar. A dizer até começar, não, porque você não é isso, não, porque não é assim, não, porque eu fiz por isso. E ela começa a entrar no jogo do narcisista e é tudo que ele quer. Quanto mais uma vítima se mantém na posição de menor que ele, porque ele precisa se sentir grande, não se esqueçam disso. Independente, o narcisista sempre conta suas conquistas, conta isso, tem, né, os grandiosos, mas o narcisista oculto, ele tanto se vitimiza, é o vítima do mundo, como também nessa posição, ele é grandioso também. Então ele tá o quê? Fazendo com que você se sinta alguém que não foi capaz, quer dizer que se você estudou, se você se formou, se você arrumou um bom emprego, não foi com a sua capacidade? Afinal de contas, para você estar num cargo, para você tem que ter tido os seus esforços, a sua sabedoria, a sua inteligência. E não, o narcisista diz que você fez é porque ele isso, porque ele aquilo, porque ele aquilo outro. Então tomem muito cuidado com isso. O narcisista gosta de condenar e julgar as pessoas como Deus. Sendo que, o que é julgar, gente? Vou entender um pouquinho sobre isso. Todos nós humanos temos o dever de aprender o que é julgar. Não é condenar ninguém por nada. A não ser que seja algo, né, que a justiça tem que condenar, mas para isso tem que passar aqui por um julgamento, tem que ter provas, tem que ter isso e aquilo, certo? Só que, na nossa vida, nós temos que no dia a dia, de acordo com quem a gente lida, nós temos que entender as intenções dela. Compreender as reais intenções dessa pessoa. E aí sim, julgar como? Analisando a intenção, percebendo e tomando a sua postura, a sua decisão, e você fazer o que tem que ser feito. Ou você vai permitir que alguém com a má intenção te jogue num calabouço, te condene como se você fosse um criminoso, uma criminosa, por você estar existindo, por você estar vivendo, por você ter tomado certas
decisões para a sua vida, para o seu crescimento e para o melhor. E mais, o narcisista, principalmente se ele, na parte quando se torna, a parte financeira, né, no geral, que se tem as coisas, se o narcisista perceber que em algum momento, numa separação, ou depois que separou, que isso vai afetar ele, porque ele não quer perder, ele quer controle de tudo. E quer a parte financeira, eu sempre falo isso. O narcisista sempre vai olhar, gente, a matéria, o bem. Então, se ele perceber algo que ele vai perder, vai ter que dividir, então ele vai tentar de toda forma manipular essa vítima para que ela permaneça se sentindo mal e continuando ali, às vezes, até por muito tempo ainda, para que esse financeiro não seja dividido. Ou se tem dívida, de repente, no nome dele, enquanto não se pague. Ou se você é a fonte provedora, ele vai, maior, né, no caso, maior provedora, ele vai querer fazer de tudo para quê? Para que não perca isso, para que você ali, mesmo depois fique ali ainda até sustentando, se for o caso. Então tomem muito cuidado com esses tipos de pessoas. Eles são muito perigosos e é nessa que a vítima cai. A vítima fica ainda presa por N anos depois, mesmo após o descarte, porque o narcisista pode aproveitar para ir e vir, após a separação, de repente a vítima que decidiu, e principalmente mais ainda, o narcisista vai se vitimizar muito mais, esse tipo, se a vítima o descartar, porque essa vítima, ele quer que ela se sinta culpada e responsabilizada por tudo que aconteceu, por não ter dado certo, por isso, por aquilo, aquilo outro. Então todas essas frases que eu falei são só algumas, existem várias outras. E outra coisa também que vocês precisam entender, que quando se trata de pessoas narcisistas, gente, não existe limite para eles. O que ele puder fazer para você não andar, para te prejudicar, ele vai fazer. Inclusive usando desse vitimismo para, enquanto você se sentir mal, ele correr atrás de alguma coisa para ele ganhando tempo para ele se restabelecer, para ele ficar seguro e você se ver uma vida eterna aprisionada nas suas culpas que você não tem, nos seus medos do que pode acontecer, que se a dúvida, né, se você eu fizer tal coisa, ai coitadinho, mas assim não, e você ia acabar até nessa aceitando o narcisista, o que ele quer, como ele quer. E você acaba se prejudicando nessa, porque, claro, o narcisista sempre vai tirar vantagem. Por isso que todo narcisista precisa, gente, precisa culpar os outros. Sempre o narcisista precisa fazer que essa vítima tenha a mente mais presa possível até o momento em que ela não tenha mais controle sobre si. E, claro, uma pessoa que vive se sentindo culpada, ela vai o quê? Vai, Nossa Senhora, vai parar de fazer as coisas. Quando ela andar, pôr uma roupa, sair na rua, ai, nossa, ai não, vai ficar com vergonha. Começa a mudar o seu estilo e não se sentir bem, porque o narcisista é vazio. Então ele quer transmitir isso também para a vítima, que ela se sinta uma pessoa vazia, incompleta, uma pessoa incapaz de viver. E a vítima começa a se culpar. Nossa, realmente ninguém gosta de mim. Nossa, realmente nada dá certo. Nossa, só tomo decisão errada. Nossa, porque eu não consigo. Nossa, porque eu não faço. Nossa, se eu fizer isso, nossa, o que vão dizer? O que vão falar? É isso que o narcisista quer. Então você tem que ter conhecimento, você tem que ter consciência, maratone os vídeos aqui, para você começar o quê? A entender que não é culpa sua nada. Você vai ter culpa sim, se você viver uma vida aí se vitimizando por ser você, se vitimizando pelo que o narcisista fez com você. Por quê? Você é vítima, sim, quando você não entende, quando você não tem conhecimento, que você aceitou muita coisa, você acabou aí cedendo muito pelas manipulações, pela forma que o narcisista coage, com essas conversas moles deles. Mas a partir do momento que você ganha consciência, vai chegar um tempo, gente, que você vai falar, você vai se culpar sim. Mas sabe por quê? Por que eu não fiz tal coisa lá atrás? Por que eu não falei isso? Por que eu não reagi assim? Olha agora, aceitei aquele...
aquela separação, aquele divórcio desse jeito, olha aí, me prejudiquei. Nossa, abandonei meu emprego. Por que que eu deixei de estudar? Por que que eu não procurei outra coisa? E eu tô falando aqui para quem trabalha, mas tem as vítimas que são dependentes financeiras também. O narcisista vai usar das mesmas coisas, as mesmas falas, sempre desvalorizando a vítima, sempre fazendo ela se sentir pequena, humilhada. Humilhação, o narcisista faz muito. E a vítima se sente o quê? Encolhidinha, né, gente? Espremidinha, ali, ai, com medo, com vergonha, com tudo. Então vocês precisam enfrentar. É vitimismo, independente se você trabalha, se você não trabalha, convive com essa pessoa. Você tem as suas tarefas, você tem a sua forma de administrar, você tem o seu papel e o narcisista é o dele. Se você não trabalha, ele tem obrigação de sustentar sim. Que se em algum momento, de repente, você não fez porque foi acordado isso, foi combinado isso, ou porque simplesmente o narcisista te fez ficar refém dele financeiramente para você não evoluir. Porque quanto menos uma vítima tem, mais medo uma vítima tem de sair de um ciclo, de um abuso, não procurar os seus direitos, porque ela se acha não merecedora do que lhe cabe. Mas o narcisista, se puder, vai tirar da boca até dos filhos. Mas claro, de uma forma onde, imagina, é o que eu posso pagar, é o que eu não tenho, eu sempre narcisista dá um jeito, gente. Tem outros vídeos aqui. Quis falar hoje sobre a parte realmente de como o vitimismo do narcisista é usado para que a vítima se sinta inferior e não se liberte e não siga a sua vida. Muito importante. Saiu, você tem que procurar resolver tudo que tem para resolver, sem abrir mão do que é seu. E mais. Isso, claro, se tiver coisas judiciais, porque tem questões também em algumas situações, gente, onde a gente acaba abrindo mão de um monte de coisa simplesmente para ter paz e recomece a vida. Existe vida pós-relacionamento narcisista. Isso que você viveu já basta, né? Você já foi ali, se sentiu culpada demais, já foi açoitada demais. Então, você saiu disso e hoje você ainda ficar se culpando ou deixando alguém ficar aí jogando em cima de você uma culpa que você não tem, isso é inadmissível. Espero que o vídeo tenha contribuído. Gratidão e até o próximo.